Já deu por si a sentir que subir um simples lanço de escadas parece uma maratona? Ou que o saco das compras do supermercado, aquele que costumava trazer sem pensar 2 vezes, parece pesar mais a cada semana que passa? É uma sensação frustrante, quase como se o nosso próprio corpo nos estivesse a trair aos poucos. Muitos de nós, ao sentirmos essa quebra de energia a meio da tarde, recorremos ao que pensamos ser uma solução rápida e saudável: uma barra de cereais. Parecem a escolha perfeita, não é? Cheias de sementes, aveia, frutos secos. Mas a verdade chocante é que a maioria delas são pouco mais do que doces disfarçados, carregados de açúcar, que nos dão uma explosão de energia seguida por uma queda ainda maior, sem fazer absolutamente nada pela nossa força a longo prazo. Essa fraqueza que sente não é imaginação sua e não é uma sentença inevitável da idade. É um sinal de que os seus músculos precisam de um tipo diferente de combustível. Neste vídeo, vamos desvendar o segredo para combater essa perda de força. Vamos descobrir não apenas um, mas vários lanches e hábitos simples, baseados em alimentos que provavelmente já tem na sua cozinha, que o vão ajudar a construir músculo magro, a ter mais energia e a recuperar a vitalidade que pensava ter perdido para sempre. E fique comigo até o final, porque tenho uma dica surpreendente que combina nutrição e um pequeno gesto que pode transformar completamente a forma como o seu corpo utiliza os alimentos. Vamos então diretos ao assunto. Aquela barra de cereais, ou talvez aquela bolacha de água e sal que come a meio da tarde, a pensar que está a ser saudável. Pois bem, é a altura de repensarmos essa escolha. O problema fundamental destes lanches é que eles são ricos em hidratos de carbono simples e muitas vezes em açúcar, mas são terrivelmente pobres no nutriente mais crucial para manter a nossa força depois dos 60 anos: a proteína. A partir de uma certa idade, o nosso corpo entra num processo natural chamado sarcopenia, que é basicamente a perda de massa muscular relacionada com o envelhecimento. Não é algo para ter medo, é algo para combater ativamente. E a nossa principal arma é a proteína. Pense na proteína como os tijolos para construir uma parede. Se não fornecer tijolos suficientes, a parede começa a ficar frágil e a desfazer-se. O mesmo acontece com os nossos músculos. Portanto, o lanche ideal não é aquele que apenas nos enche o estômago, mas sim aquele que fornece esses tijolos essenciais. E qual é esse lanche milagroso? É algo incrivelmente simples, delicioso e muito nosso: o requeijão, ou, em alternativa, um bom iogurte grego natural. Sim, leu bem. Esta dupla é uma verdadeira potência nutricional. Uma pequena porção de requeijão ou de iogurte grego pode conter entre 15 a 20 gramas de proteína de alta qualidade. É mais do que a maioria das pessoas consome numa refeição inteira. E por que é que esta proteína é tão especial? Porque é rica num aminoácido chamado leucina, que funciona como um interruptor. A leucina sinaliza ao nosso corpo para iniciar o processo de construção e reparação muscular. Depois dos 60, o nosso corpo fica um pouco surdo a este sinal. Por isso precisamos de uma dose maior de leucina para ligar o interruptor. Lanches como o requeijão e o iogurte grego fornecem essa dose de forma eficaz. Agora, não estou a dizer para comer requeijão simples à colherada, embora possa. A beleza está na sua versatilidade. Experimente uma taça de iogurte grego natural com um punhado de frutos vermelhos, que são ricos em antioxidantes, e talvez umas nozes ou amêndoas para adicionar gorduras saudáveis e textura. Ou então, barre uma fatia de pão de mistura ou integral com requeijão e adicione um fio de azeite e uma pitada de orégãos. Outra opção deliciosa é requeijão com uma colher de chá de mel e nozes partidas por cima. É um lanche que sabe a sobremesa, mas que na verdade está a trabalhar ativamente para fortalecer o seu corpo. Outro lanche fantástico e profundamente português são os tremoços. Lembro-me perfeitamente de ver o meu avô, sentado na esplanada, a pedir uma cerveja e um pires de tremoços. Mal ele sabia que aquele pequeno hábito era um dos segredos da sua vitalidade.
Os tremoços são uma leguminosa, o que significa que são uma fonte maravilhosa de proteína vegetal e fibra. São baixos em calorias, saciantes e ajudam a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis, evitando aquelas quebras de energia de que falávamos. Ter um pequeno recipiente com tremoços no frigorífico é uma forma fácil e barata de ter sempre à mão um lanche que alimenta os seus músculos. O segredo aqui não é apenas o que comemos, mas também quando comemos. Muitos de nós concentramos a proteína no almoço e no jantar, mas deixamos um grande intervalo durante o dia. Essa janela, especialmente a meio da tarde, é quando o nosso corpo pode começar a quebrar tecido muscular para obter energia se não tiver os nutrientes certos disponíveis. Ao introduzir um destes lanches ricos em proteína por volta das 3 ou 4 da tarde, está-tu a fornecer ao seu corpo um fluxo constante de tijolos, prevenindo essa quebra e promovendo a construção. É uma mudança pequena. Trocar uma bolacha por uma taça de iogurte, mas o impacto acumulado ao longo de semanas e meses na sua força e energia será absolutamente notável. Não se trata de uma dieta, mas sim de uma atualização inteligente dos seus hábitos. Agora que já estabelecemos a importância de um bom lanche proteico a meio da tarde para manter o motor a funcionar, vamos explorar outros aliados poderosos que podemos e devemos integrar no nosso dia a dia. Porque construir e manter a massa muscular não depende de um único lanche, mas de uma sinfonia de boas escolhas ao longo do dia. E o próximo alimento é talvez o mais humilde, econômico e versátil da nossa cozinha: o ovo. Durante décadas, o ovo foi injustamente demonizado por causa do colesterol. Felizmente, a ciência mais recente veio clarificar as coisas e hoje sabemos que, para a grande maioria das pessoas, o colesterol presente nos ovos tem um impacto mínimo no colesterol do nosso sangue. O ovo é o que chamamos de proteína completa, o que significa que contém todos os aminoácidos essenciais de que o nosso corpo precisa, na proporção certa. É a referência de ouro da proteína. 1 ou 2 ovos ao pequeno almoço, em vez de pão branco com manteiga, podem mudar completamente o rumo do seu dia. Começar o dia com proteína ajuda a estabilizar o açúcar no sangue, a manter a saciedade por mais tempo e, o mais importante, a dar o pontapé de saída na síntese muscular diária. E a facilidade de preparação é imbatível. Um ovo cozido é um lanche perfeito para levar para qualquer lado. Ovos mexidos com um pouco de salsa picada fazem um pequeno almoço rápido e nutritivo. Uma omelete com espinafres e cogumelos pode ser um almoço leve e extremamente rico em nutrientes. Para além da proteína, os ovos são uma das melhores fontes de colina, um nutriente vital para a saúde do cérebro e a função da memória. Portanto, ao comer ovos, não está apenas a cuidar dos seus músculos, mas também da sua mente. A seguir, vamos navegar para as águas ricas do nosso Atlântico e falar dos peixes gordos, especialmente as nossas queridas sardinhas e a cavala. Quem não adora o cheiro de uma sardinha assada no pão durante os santos populares? Mas não precisamos de esperar pelo verão para colher os seus benefícios. Uma simples lata de sardinhas ou de cavala em azeite de boa qualidade é um tesouro nutricional. Além de serem uma fonte excepcional de proteína, estes peixes são os reis do ômega 3. O ômega 3 é um tipo de gordura saudável com poderosas propriedades anti-inflamatórias. À medida que envelhecemos, a inflamação crônica de baixo grau pode tornar-se um problema, dificultando a recuperação e o crescimento muscular. Ao consumir ômega 3 regularmente, estamos a ajudar a acalmar essa inflamação, criando um ambiente mais favorável para que os nossos músculos se reparem e fortaleçam. Uma salada rápida com uma lata de cavala desfiada, um pouco de feijão frade, cebola roxa picada e um fio de azeite é um almoço que se prepara em 5 minutos e que lhe dá proteína, fibra e gorduras saudáveis. Ou simplesmente coma as sardinhas numa fatia de bom pão de mistura. É simples, é delicioso e está a fazer um favor imenso à sua saúde. Por fim, não podemos esquecer o poder das leguminosas, como o grão de bico, as lentilhas e os vários tipos de feijão. Muitas vezes relegadas a um mero acompanhamento, as leguminosas merecem um lugar de destaque.
são uma fonte fantástica de proteína vegetal e, crucialmente, de fibra. A fibra é essencial para a saúde digestiva, ajuda a alimentar as bactérias boas do nosso intestino e promove uma sensação de saciedade duradoura. Uma digestão saudável significa que absorvemos melhor todos os nutrientes dos alimentos que comemos, incluindo a proteína. Fazer uma pasta de grão, o famoso hummus, é muito fácil e serve como um ótimo dip para palitos de cenoura ou aipo. Uma sopa de lentilhas é reconfortante e incrivelmente nutritiva. Adicionar uma mão cheia de feijão preto a uma salada ou a um prato de arroz aumenta instantaneamente o seu valor proteico e de fibra. Se não está habituado a comer muitas leguminosas, comece devagar, com pequenas porções, para permitir que o seu sistema digestivo se adapte. A combinação destes alimentos ao longo do dia, os ovos de manhã, o peixe gordo ao almoço, o requeijão ou os tremoços ao lanche, cria um ambiente anabólico, um ambiente de construção no seu corpo. Falamos de alimentos fantásticos, de como o requeijão pode substituir as barras de cereais, do poder dos ovos ao pequeno almoço e da importância do peixe gordo e das leguminosas. São tudo peças importantes do puzzle. Mas agora, quero partilhar consigo a tal dica que prometi no início. É o cimento que une todos estes tijolos. É o gesto que transforma a boa nutrição em resultados visíveis e palpáveis na sua força e energia. E é algo surpreendentemente simples. Uma pequena caminhada logo a seguir ao seu lanche rico em proteína. Pode parecer contraintuitivo? A maioria de nós, depois de comer, tem vontade de se sentar, de descansar. Mas se o seu objetivo é construir músculo, mover-se suavemente logo a seguir a um lanche proteico é uma das coisas mais inteligentes que pode fazer. Deixe-me explicar de uma forma muito simples. Quando come aquele iogurte grego ou aquele punhado de tremoços, a proteína é digerida e os seus componentes, os aminoácidos, são libertados na sua corrente sanguínea. Eles ficam a circular, à espera de instruções. Se ficar sentado no sofá a ver televisão, o corpo vai usar alguns desses aminoácidos, mas o processo é lento e pouco eficiente. No entanto, se levantar e for dar uma caminhada de 15 a 20 minutos, algo mágico acontece. A contração suave dos seus músculos durante a caminhada funciona como um ímã. Puxa ativamente os aminoácidos da corrente sanguínea para dentro das células musculares, precisamente onde eles são necessários para reparar e construir. A caminhada aumenta o fluxo sanguíneo para os músculos, funcionando como uma autoestrada que entrega o material de construção diretamente no local da obra. Não estou a falar de uma caminhada extenuante, de ficar ofegante ou de suar. Pelo contrário, um passeio tranquilo pelo seu bairro, uma volta ao quarteirão, ir ao jardim, ou até mesmo andar pela casa enquanto ouve rádio ou fala ao telefone. O ritmo deve ser confortável, o suficiente para sentir o corpo a trabalhar, mas sem esforço. Este pequeno hábito cria uma sinergia poderosa. O lanche fornece o material e a caminhada dá a ordem de construção. É a combinação perfeita que amplifica os benefícios da sua alimentação. Imagine o cenário. São 4 da tarde. Em vez de abrir um pacote de bolachas, prepara uma pequena taça de requeijão com mel e nozes. Senta-se e saboreia. Em vez de ligar a televisão, calça uns sapatos confortáveis e sai para um passeio de 20 minutos ao sol. Durante essa caminhada, não está apenas a apanhar ar fresco e a exercitar o seu coração. Está ativamente a direcionar os nutrientes que acabou de consumir para fortalecer os músculos das suas pernas, das suas costas, do seu core. Está a transformar o seu lanche de uma mera fonte de calorias numa ferramenta de rejuvenescimento muscular. Isto é o que significa trabalhar de forma inteligente com o seu corpo, e não contra ele. Ao longo do dia, estas escolhas acumulam-se. Começou com ovos, que lhe deram energia estável. Almoçou uma salada de cavala que combateu a inflamação. E agora, com este lanche e caminhada, está a fechar o ciclo diário de nutrição muscular. Está a dizer ao seu corpo de forma clara e inequívoca: eu não aceito a fraqueza como inevitável. Eu estou a construir força, um passo e uma garfada de cada vez. Esta estratégia não requer matrículas em ginásios
equipamentos caros ou dietas complicadas. Requer apenas intenção e consistência, e os resultados vão muito além da força física. Vai sentir-se com mais energia, mais capaz, mais independente. A capacidade de carregar os seus próprios sacos, de brincar com os netos no chão, de subir uma rua íngreme sem perder o fôlego. Essa é a verdadeira recompensa. Gostava muito de saber a sua opinião. Qual destes lanches já faz parte da sua rotina? Ou talvez tenha outra sugestão de lanche saudável e rico em proteína que queira partilhar. Por favor, deixe a sua experiência nos comentários abaixo. A sua dica pode ser exatamente aquilo que outra pessoa precisa de ler hoje. Se achou este vídeo útil e quer receber mais conselhos práticos para viver uma vida cheia de saúde e vitalidade depois dos 60, peço-lhe que deixe um gosto no vídeo. É um gesto simples que ajuda imenso o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal e ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. Lembre-se, a idade não tem de ser uma limitação. É uma oportunidade para cuidarmos de nós de uma forma mais sábia e eficaz. A força, a vitalidade e a alegria de viver estão ao seu alcance através de pequenas e poderosas escolhas diárias. Cuide bem de si. Um grande abraço e até a próxima.